Olá para você que acompanha a TV Câmara, este é o nosso quadro Política em Pauta, onde a gente conversa sobre essa ciência que é a política, porém de maneira mais descontraída e descomplicada. E como o ano de 2023 está chegando ao fim, hoje nós vamos falar sobre os trabalhos e o balanço de uma das comissões temporárias aqui da Câmara de Botucatu, a Comissão de Acessibilidade e Qualidade de Vida das Pessoas com Deficiência, que trabalha em prol desse público tão específico. Para você que não sabe, aqui na Câmara de Botucatu nós temos 7 comissões permanentes e outras temporárias, ou seja, que trabalham assuntos mais específicos e possuem datas para iniciar e finalizar os trabalhos. E a comissão de PCDs, como a gente chama aqui na Câmara, é formada pelos vereadores Alessandra Lucchesi, Marcelo Sleiman, Lelo Pagani e Palinha, que se reúnem semanalmente para tratar sobre os assuntos que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência aqui em Botucatu. Primeiramente, eu gostaria de saber da presidente da comissão, a vereadora Alessandra Lucchesi, qual foi o que motivou o surgimento dessa comissão temporária aqui na Câmara de Botucatu. Quero agradecer já de antemão a toda essa equipe, esse grupo de vereadores, a Casa de Leis, que acolheu com tanto carinho essa comissão do PCD. Pessoas com deficiência veio para nós, chamar a atenção para todos nós, que toda a comissão temporária ela tem um foco, um objetivo específico de demandas que são recorrentes e não estão tendo retornos positivos. E dessa forma, pela educação, pelos profissionais da educação, pela frustração de não serem ouvidos em alguns atendimentos de crianças que invadiram as nossas unidades escolares, que vieram para as unidades escolares, e dessa forma a gente precisava olhar para todas essas crianças com algum tipo de deficiência por uma política pública. E construir uma política pública precisa de muito estudo. E esse grupo de vereadores, formados pelo vereador Marcelo, Lelo, Alessandra e Palinha, nos dedicamos durante todo este ano a muito estudo para que a gente trouxesse ao Executivo possibilidades de acolher essa população. E aí fizemos diagnósticos, levantamentos incríveis, assustadores. Vimos que a quantificação dos dados de pessoas com deficiência em Botucatu, ela é alarmante e precisava realmente ser ouvida, e nós fizemos trabalhos incríveis que a gente vai tentar compartilhar um pouquinho com vocês o que aconteceu em 2023, e já de antemão aviso que vamos prorrogar essa comissão para 2024, mais um ano de trabalho intenso. E como foi esse trabalho de vocês? A gente sabe, como eu falei, que vocês se reuniam semanalmente. Eram só vocês recebiam entidades, órgãos públicos? Como funcionou na prática ali dentro da sala de reuniões? Bom, acho que todos podem falar um pouquinho. Na verdade, foi um trabalho muito em conjunto, não só dos vereadores, só dessa comissão, mas a gente estava até discutindo isso agora há pouco. A gente recebeu o mais diverso nicho de pessoas, de entidades, de Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, o Conselho PCD, mães de autistas, e já aproveitando o gancho, acho que foi o foco mais discutido durante esse ano, foi realmente assim, o autismo. Que acho que quando a Alessandra falou assim, desse susto que a gente levou foi isso, porque quando a gente começou e que bom que a gente começou a levantar esses dados, a gente fazia estimativas, deve ser tanto, e quando a gente viu o resultado final, a quantidade foi assustadora, e daí entra naquela, a quantidade é tal, e quantos são assistidos? A quantidade assistida é essa, quantos tem lauda? A quantidade laudada é essa, então se foi um susto, mas a gente recebeu todos os públicos, as mães de autistas, conversamos com os secretários. Então, assim, foi um trabalho conjunto, e eu acho que é importantíssimo essa mensagem da Alessandra, 2023 termina, mas 2024 o trabalho continuou, porque tem muito que ser feito, foi só o primeiro passo, e é um trabalho que foi construído em conjunto. Os vereadores só foram, assim, realmente a voz de tudo isso, os articuladores de tudo isso. Mas foi um trabalho construído com a assessora também de PCD da cidade, com a Ana Paula. Então foi muitas mãos, muitas mentes, várias reuniões, incansáveis reuniões, muito produtivas, algumas que a gente sai assim, decepcionado, não evoluímos. Muitas conversas com o prefeito também, que é quem vai fazer com que
que tem a caneta, né, como a gente costuma falar, mas assim, foi um grande passo. Né? E nada de inventar a roda, viu? A gente, na verdade, assim, a gente só está replicando e tentando replicar em Botucatu políticas públicas que já vêm do governo federal, já vêm do governo estadual, né? Para poder, eu falo muito isso, municipalizar aquilo que o Estado já faz, aquilo que a Federação já faz, que a União já faz, ou que faz mais ou menos, né? Quando a gente está no município, a gente consegue trabalhar melhor. Como o pessoal fala, a gente é muito macro, né? Estado, né? A União, Estado, mas a gente vive no município e é esse olhar que a gente tem que ter, transformar o município. Então, ouvimos muito, né? Aquela tal história, né? Ouvir mais para errar menos. E lendo as matérias dessa comissão, a gente percebe que muito se falou em elaboração de documentos, revisão de leis, elaboração de novas leis. Como foi que isso funcionou na prática, vereador? Bom, posso falar então um pouquinho? Para mim é um prazer estar com vocês aqui, uma das comissões que a gente está em várias, cada vereador está em várias comissões, e é uma das comissões que dá mais prazer, pode ter certeza, de trabalhar com, né, um público, né, que veio realmente procurar os vereadores buscando ajuda. Né? E a gente ouviu muitas entidades, e entidade que não se falava com outra entidade que fazia um trabalho também de inclusão. Né? E esse foi um trabalho bacana que a comissão fez, de reunir aqui no plenário, né, as várias entidades para falar, eu faço isso, eu faço aquilo, como é que a gente pode casar esse trabalho. Então, essa comissão, ela fez também esse trabalho de casamento, de conversa entre essas entidades, né, junto com o Executivo. Isso foi muito importante, inclusive para recurso. Né? E diante dessas conversas vieram as ideias de legislação. Né? Uma das legislações foi o cordão de girassol, por exemplo, né? que é uma legislação internacional, inclusive, né? Que é uma ideia que em qualquer lugar do mundo que você vá com cordão de girassol, você sabe que aquela pessoa que está carregando tem uma síndrome, precisa ser incluída, precisa ser acolhida. E nós votamos aqui na última sessão da Câmara, segunda-feira agora, dia 21, né? 27 de novembro agora de 2023, a legislação, então, do cordão de girassol aqui para Botucatu. Juntamente com o cordão de girassol, a pessoa ela também vai ser emitido um cartão identificando essa pessoa. Então, não adianta só a pessoa ter o cordão de girassol. Então, isso foi um ganho muito positivo, muito grande para quem tem algum problema, alguma síndrome e, por exemplo, não pode ficar numa fila de banco, não pode ficar numa fila de supermercado, ela tem que ser acolhida de uma maneira especial. Né? E as pessoas não precisam ter preconceito com relação a isso, né? Porque a pessoa que está com cordão de girassol, ela não depende de preconceito, ela depende de cuidado, educação, né? De um acolhimento realmente especial. E é isso que a Câmara fez nessa legislação, não é isso? E falar de políticas públicas para pessoas com deficiência, como vocês mesmos abordaram, acaba que abordam vários temas, né? O próprio vereador Lelo falou sobre o cordão de girassol, mas vocês também já trataram sobre acessibilidade de calçadas, sobre capacitação de profissionais para lidar com PCDs, sobre autismo, acho que foi um dos assuntos mais comentados durante essas reuniões, e cada vereador se desdobrou um pouquinho dentro desse assunto. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre cada assunto que vocês se desdobraram dentro dessa comissão. Pode começar com o vereador Marcelo Slay. Eu acho que essa comissão, ela é muito importante porque a gente dá voz para um público que estava dentro de casa escondido. Assim, a gente tem muitos relatos de pessoas que possuem filhos, filhas, genros, noras, pais, mães com deficiência que estava quietinho em casa. A partir do momento que a Câmara Municipal, exercendo o papel dela de dar voz para a população, abre esse espaço, o resultado foi impressionante. Quantas pessoas nos procuraram, né, para apresentar propostas, sugestões, vir em outra cidade, ou uma entidade faz desse jeito, por que não reproduzir no município? Então isso é muito importante. A gente está conseguindo dar voz para essa população e realmente fazer a inclusão ser real, não teórica, né? Que essa inclusão ela ocorra de forma em todas as esferas, né, seja no público, seja no privado, mas que ela ocorra de fato. Então aqui virou, na verdade, um centro de receber de recepção dessas demandas, para que a gente possa sim estudar, né? A gente estuda muito aqui,
elaborar políticas públicas que possam atender demandas que estão há muito tempo represadas. Por exemplo, a da calçada, a gente teve na outra legislatura, isso tem que ser falado, vereadora Alessandra, vereadora Jamila, vereador Trigo, acho que era a vereadora Rose também, participou de um grande grupo, né, que estudaram, mas dependia do executivo fazer com que esse projeto descesse para a Câmara, porque os vereadores, algumas ações, eles não têm essa possibilidade de ação. E a gente falou assim, olha, vai passar mais uma legislatura e a gente não vai avançar. O que a gente pode fazer aqui para dar o primeiro passo? A gente foi, né, discutiu esse grupo aqui, tivemos a assessoria da Marissa, que é arquiteta urbanista da Secretaria Municipal de Habitação, da Ana Paula, de algumas pessoas com deficiência, que falaram, dá para mexer nesse ponto. E a gente estudou, e a gente mexeu, e aprovamos no último dia 20, 2 leis, né, que tem é o primeiro passo, a gente fala muito isso, senão vai dar a impressão que a gente já vai sair arrumando todas as calçadas, e não é isso, mas é o primeiro passo para que a gente tenha uma cidade mais acessível. Então, isso é muito importante, isso tem que ser registrado, mas é um trabalho em conjunto, população, legislativo, executivo, buscando incluir de fato essas pessoas. Eu acho que é importante a gente fazer algumas observações, que é assim, né? Olha, a gente teve essas legislações e nós temos daí também, porque construir políticas públicas é você olhar para todos os envolvidos naquela situação. Então, quando a gente fala do PCD, nós temos a família que tem alguém com PCD, nós temos a pessoa que tem a deficiência, nós temos a instituição aonde ela participa, então nós fomos vendo várias frentes, né? Então nós tivemos, por exemplo, intervenções junto à Prefeitura Municipal de Botucatu sobre os servidores que tinham uma deficiência. E daí nós fomos ver também quais possibilidades nós tínhamos para atender as famílias de servidores que tinham alguma deficiência. Aí a gente vai e olha para a escola, que foi o nosso grande fluxo inicial de demanda, né, dos profissionais preocupados o que fazer, porque todo profissional da educação ou da saúde quer atender corretamente, quer fazer a sua função de acordo. Mas nem sempre se sabe, porque ninguém sabe de tudo, certo? Então as capacitações, elas se tornaram também um grande foco dessa comissão de fazer a contribuição para que ela acontecesse. Aí as pessoas diziam assim para nós, mas eles estão cansados de estudar, eles não aguentam mais, é estudar, mas ter que trabalhar. O que a gente busca nas capacitações é também dar sustentação ao profissional de segurança. Porque hoje, se você não atende bem uma pessoa com deficiência, você pode ser criminalizado por não fazer correto. E como é que faz correto? Então, são essas formações que a gente tem tentado deixar claro a todos os servidores públicos municipais. Inclusive, uma das legislações que a gente fez aqui nessa casa foi de que houvesse a capacitação aos servidores públicos, de como atender as pessoas com deficiência. Como é que a gente faz com que um espaço como a Câmara, por exemplo, tenha placas indicativas para as pessoas que não consigam fazer a comunicação oral como a gente faz? Então, as necessidades foram sendo trazidas por estas pessoas, então a gente foi atendendo familiares, a pessoa com a deficiência para facilitar a sua vida, a instituição para se sentir também protegida com todas as legislações existentes, e a gente está caminhando em todas as áreas. Então isso tem fortalecido essa comissão, as pessoas que têm nos procurado têm recebido respostas, eu acho que isso é importante, lembrando que o que a gente faz é aquilo que é função do vereador, é ouvir a demanda, estudar a demanda e buscar os órgãos competentes que resolvem as demandas. Então, esse caminho tem sido trilhado por nós. Então, as pessoas me perguntam assim, foram muitas reuniões? Foram todas as quartas-feiras de manhã. Então, se a gente pegar um ano de quarta-feiras de manhã, é a quantidade de reuniões. A quantidade de matérias e assuntos e temas, alguns a gente teve que replicar 5 vezes. Que a gente não conseguia avançar, vamos de novo. Calçada, nós tivemos um mandato inteiro passado, não resolvemos. Esse mandato fizemos mais um ano e agora, há 10 dias conseguimos aprovar. Então, um assunto, ele não acontece em uma reunião que começou e acabou e resolveu. Né? Ela precisa de muitas mãos, né? E montar textos
né, e argumentos que o executivo olhe para aquilo e fale assim, não, isso realmente tem que ser prioridade, nós vamos atender. Né, as entidades que trabalham com as pessoas com deficiência nos auxiliaram muito com o know-how que elas têm, né, de informação. Tivemos a oportunidade de ouvir os cadeirantes sobre a calçada, né? Como é que a gente vai pensar, qual o ponto principal que a gente pode focar para poder resolver. Então, lembrar que essa comissão ela não atendeu unicamente a pessoa com deficiência. Ela atendeu tudo aquilo que a pessoa com deficiência precisa para ter uma política pública melhor para ele e para a sua família. E para todos os envolvidos, para o seu professor, para o seu atendente de creche, para o seu médico, né? Então, aonde ele vai, dentro do espaço de equipamento público, a gente tentou chegar um pouquinho e melhorar a vida deles, esse acesso. E um dos assuntos que teve vários desdobramentos, como a vereadora acabou de comentar, foi do autismo. Eu queria que vocês comentassem só um pouquinho sobre esse tema tão importante aqui para a cidade. Na verdade, acho que inclusive foi o tema que deu o pontapé inicial a essa comissão, né? Antes mesmo da comissão ser criada, conseguimos aprovar 2 leis aqui em Botucatu, né? Que foi verdade. A da carteirinha de identificação, né, do TEA, que acho que eu não sei falar hoje quantas já foram entregues no município de Botucatu, que é fundamental, até foi citado, né? Porque são coisas, é oculto, né? Você não consegue identificar um autista simplesmente olhando um autista. Então, qual que é a importância da carteirinha e agora do colar de girassol também, né? A pessoa, quando está numa fila, quando está em algum local, ela consegue ser identificada pelas carteirinhas. Então, a carteirinha a gente conseguiu aprovar e também a identificação em placas prioritárias, né? Em supermercados, em estabelecimentos, em locais públicos, tem identificação também com aquele lacinho, com o quebra-cabeça, né? Que identifica que aquela fila também, inclusive uma coisa importante saber, né? Que as filas preferenciais, né? Elas não são somente aquela que está preferencial, ela é todas as filas que você for, ela para quem tem algum tipo de, seja pessoas acima de 60, seja pessoas com algum tipo de deficiência, qualquer fila é preferencial, mas geralmente em todos os locais eles acabam identificando uma. Mas e o autismo, né? Falando nisso, ainda está caminhando, né? A gente assim, tem coisas ainda que a gente não está satisfeito, muita coisa, né? A gente não está satisfeito. Precisa se caminhar muito, mas é o que a gente falou em relação a quase tudo que a gente fala aqui. O primeiro passo foi dado, né, em relação às calçadas, mas do autismo, né, a ideia é criar um centro específico para isso em Botucatu, para poder laudar mais, para poder diagnosticar mais, para poder fazer mais, a gente ter mais terapias em Botucatu. Até a gente falava muito, né, até o Marcelo falava muito isso, né? Mas assim, mas não dá para laudar todos os 1.000, não dá para dar terapia para todos os 1.000. Mas tudo bem, vamos começar com 10. Se a gente não começar com 10 agora, o ano que vem não vão ser só 1.000, vão ser 1.000, então a gente precisa começar. Mas esse primeiro passo foi dado. Houve um acolhimento por parte do Executivo, né, em primeira instância. A Secretaria de Saúde se movimentou, a Secretaria de Educação começou a se movimentar. Só que assim, é o que a gente fala, quando a gente começou a mexer com isso, a gente trouxe luz a algo que estava escondido. A números que a gente não tinha a mínima ciência de quais eram. Então, esse primeiro baque já passou, né? Só que agora a gente tem números em mãos. E agora a questão é o que a gente vai fazer com esses números. Daí houve essa aproximação com todas as entidades e planos foram construídos, inclusive assim, com a possibilidade, infelizmente eu não pude contribuir esse ano, mas acho que os vereadores podem falar sobre isso, que é em relação às emendas impositivas, que vão possibilitar que algumas ações, alguns números que foram levantados, né, possam sair do papel a partir do ano que vem através das emendas impositivas também. Mais uma contribuição da Câmara dos Vereadores em relação a isso também, poder efetivamente, né, contribuir com políticas públicas voltadas nesse sentido. Só para completar, quanto aos autistas, né, a gente teve uma imersão, na verdade, né? Eu mesmo fiquei um mês, toda sexta-feira na PAI, para desenhar o fluxo com eles, né, para entender o que eles faziam, né, para a gente poder expandir isso. E aí a gente tem esse número que o vereador Palinha disse, né, um levantamento feito pela Secretaria de Saúde. Nós estamos falando em algo em torno de 1.000 pessoas, entre laudados e suspeitas.
e a gente não tinha como acolher esse público. Então, aí, com as emendas impositivas, a gente conseguiu dar esse pontapé inicial, vai dar esse pontapé inicial no que vem, vai começar as capacitações, os atendimentos, o diagnóstico, para que a gente possa, né, no futuro próximo, ter isso como uma política pública realmente implantada no município. Que a pessoa com autismo, que a família da pessoa que tem autismo seja acolhida, né? É importante falar isso que a vereadora falou, as famílias também precisam ser acolhidas, muitas não sabem lidar com a situação, então a gente está injetando recurso que cabe ao vereador através da emenda impositiva para que essas políticas comecem a caminhar. É muito importante isso, né? Existia esse represamento dessas pessoas com autismo e agora a gente já tem uma noção de quantas são. E é que a tendência é aumentar. Quanto mais você diagnostica, mais pessoas vão aparecer. Porque a projeção, segundo especialistas, é que daqui 30 anos você tenha 1 para 1. Cada nascimento, pessoa sem autismo, uma pessoa com autismo. Então a gente precisa estar preparado para isso. E quais os próximos passos que vocês pretendem dar no atendimento aos autistas? A vereadora Alessandra já deu um spoiler aqui para a gente, que a comissão vai continuar no ano que vem. Vocês estão preparados para continuar trabalhando em prol desse público? Não, eu acho que assim, a gente tem que falar, e a gente recebe muita demanda em cima disso. Muitas das emendas impositivas foram para entidades que cuidam de autistas na cidade, mas no tratamento. Na escola, por exemplo, a gente ouve que as escolas não estão preparadas para receber os autistas, né? Então, essa capacitação, essa contratação de mais profissionais, eu acho que a gente já está fazendo reunião com a Secretaria de Educação, eu acho que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, bastante nisso, né? Para que essas pessoas, se existe uma legislação que tem que haver inclusão, então tem que dar condições para o profissional que está dentro da sala de aula ter mais gente para ajudá-lo a receber essa pessoa que tem essa limitação, mas tem que ser incluída junto com a turma, não é? Então tem que fazer isso, então tem que dar todas as condições para a Secretaria de Educação. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que se aprofundar bastante, para que não é só o laudo, que é importantíssimo para começar, o tratamento, mas também o dia a dia do autista dentro da sala de aula. Acredito que nós temos aí, hoje inclusive a nossa reunião está acontecendo exatamente para esse planejamento de 2024, né, o que tanto nós precisamos. Então, um dos spoilers que a gente já pode dar, né, além da continuidade dessa comissão, é que nós estaremos agora atentos aos programas, tanto federal quanto estadual, que vem, né, vai ser lançado agora para o ano seguinte, para que o município de Botucatu consiga trazer esses investimentos além daqueles que o município vai estar construindo com as entidades e com o executivo. Então, conto com a participação da população, de você que tem aí, né, o conhecimento do PCD, nos procure, traga para nós a sua experiência, traga para nós a sua demanda, para que ela seja estudada com profundidade, que é essa grande intenção dessa comissão, contribuir com o estudo, contribuir com a legislação, para que a política pública ela realmente aconteça. Políticas públicas é uma rede, né, que tem que ser construída por muitas mãos, atendendo todas as suas frentes, e nós estamos nos colocando à sua disposição. Então, a Comissão PCD agradece esse ano de 2023 com muito orgulho de ter contribuído um pouquinho, né, de começar. Eu não acho que foi só um passo, viu, gente? Eu acho que a gente fez uma caminhada gigante, né, dentro deste ano, e só que o caminho é longo, né, e a gente tem uma caminhada bonita para ser feita em 2024, com muita vontade de trabalhar e acertar nessas políticas públicas. Então, acredito que a grande função nossa ano que vem é realmente pegar esses programas, estudar, implantar e fazer investimentos para todas as pessoas com deficiência, não só o autismo, como foi nosso grande foco esse ano. Nós vamos tentar abrir para mais possibilidades no ano que vem. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Tá certo, então muito obrigado, vereadores, por conversarem um pouquinho aqui com a gente sobre esse trabalho tão importante desenvolvido ao longo de um ano aqui na Câmara de Botucatu. E obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara e também pelo YouTube no nosso quadro Política em Pauta. Até uma próxima.